Olá! Estou atrasada, como sempre, porque eu nunca tinha feito um direct no Instagram, não uso muito as minhas redes. Acho que estou em direto, digam-me se sim. Se estão aí, ok, ouve-se bem, a ligação está boa. Eu vou pedir aqui que o Marcelo me adicione também. Porque é assim, as pessoas que não estão habituadas a usar o Instagram, nem as redes sociais. Ai, que nervos! É assim, a pessoa até já vai, não é? Beber um bocadinho, porque a pessoa estava já enervada de não conseguir mexer, porque a pessoa, pronto, é velha. A pessoa é velha e a pessoa, quando é velha, não sabe fazer diretos. E o Marcelo assinou-me, eu assinei de volta, mas não é isso que eu quero ligar para ele. E eu queria que ele fizesse. O Nuno, bem-vindo ao meu mundo dos velhos. O papi está aqui, é verdade, o meu pai. E, ora bem, enviou um pedido, transmitir em direto. E é assim, olá. Acho que eu entrei. Cheguei! Marcelo, bem-vindo. Olá! Olá, olha o meu sufoco, que nunca fiz um direto na minha vida. A pessoa estava, né? E a pessoa é mãe, a criança começou a chorar que não queria sair de casa, pois claro, porque ele quer brilhar como a mãe, né? A pessoa quando tem um filho que é como a mãe, a pessoa quer brilhar, né? Então ele não queria sair, choro, eu a tentar perceber como a testa de quem, Vera Marques, a minha ou a do Marcelo? Pôr a testa de dizer, mas isto é como? Pondo Minha testa? Que foi? a minha. Eu vejo a testa do Marcelo, tu vês a minha, vocês veem a minha testa, Eu não. vejo. Tá bom, nas duas. Tá ótimo, tá ótimo. A A Vera produtora, ela tá falando que tá ótimo. Ok. E é isso. Afasta um pouco a ideia. Tens que chegar para trás, amiga. Eu sei que isto depois também tem um delay qualquer. Eu não queria mostrar a coisa. É quase tudo mulheres no meu Instagram, portanto eu vou aqui ajeitar as meninas. Não é, não é grave. Acho eu, ajeitar. Vou mais para trás. Vão mais para trás. Olha, esta vida do Instagram não é fácil. Não é fácil. Já, Não tá fácil pra ninguém, ó. não está Como é fácil. que a gente faz pra gente fazer o compartilhamento desse negócio? Acho que é naquela seta, mas eu tenho medo até de mexer. Meninas, Deixa eu ver aqui. atrás. Eu já tô enviando aqui para todos os conhecidos. Tem como enviar. O A tema, não gente envia. tem tema. Eu tenho medo de mexer. E se eu mexer, Ah, quem sabe nunca mais a gente volta. Este... Alguém, não mexes mais, diz a pode Marta. acontecer, né? Pode Eu acontecer. estou enviando para todos aqui que eu descobri o negócio que envia para as pessoas. Tema. Já Não, entrou aqui, já tem deixa eu ver o que é isto as aqui. pessoas que entraram. Muitas vão surgir aqui. Isto aqui é para enviar às pessoas, vou enviar isto é para virar, isto é para pôr filtros. Portanto, eu não sei marcar o tema. Eu Não não sei. vi. Não sei. Pessoas, é o primeiro live, vocês vão ter que desculpar as criaturas. Ok, escrevam no comentário e depois pressionem prolongadamente. Escrevam no comentário e pressionem no comentário. Vou pôr aqui racismo e depois pressionam. Será isto? Deixa ver se for aqui. Bom, eu só escrevi racismo, agora que carregando aqui fica o tema. Não sabemos, os jovens saberão, não é? Quem é jovem saberá. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu não vou. Ai, e agora estás a ver? E agora estou. Ai, não. Agora até. Pronto, já pus filtros. Estão a perceber como
Como se eu precisasse. Agora nós estamos com 18 pessoas, acho maravilhoso. 17, saiu uma, irritadíssima. Saiu. É isso, olha, é sem tema, porque. Nossa, e agora apareceu aqui umas coisas irritantes, não. Socorro. Preciso de um informático aqui. E a Cátia Solange diz que o racismo está na cabeça das pessoas. Vou até. Opa! Ai, peraí. Sim, opa! Sim, como é que a gente faz? Vamos começando. Pensando, acho que sim, até que já consigo, como já viemos um bocadinho tarde pelos meus problemas técnicos, não é? A Vera disse que o tema era importante e eu acredito que sim, que era importante, mas de facto eu não estou a conseguir pôr o tema disto e então terá que ser assim. Portanto, nós também vamos só a descadinho, o pessoal sabe das coisas. Vamos começando, não é? Vamos começando devagar. Portanto, é pessoas, é racismo reverso, é coisas que eu e o Marcelo temos vindo a debater várias vezes. Nós somos colegas de mestrado na área de desenvolvimento social e cultural. Ele até ajeitou aquele óculos para dar aquela, não é? Sou inteligente. Eu faço mestrado e nós fazemos um mestrado. Nós tivemos uma cadeira chamada... Sofrido, mas fazendo mestrado. Sofrido. A nossa cadeira foi Educação Intercultural. Sim. E então nós trabalhámos juntos nessa nossa cadeira, tivemos a oportunidade de falar várias vezes sobre o tema do racismo, a educação, tivemos a oportunidade de trocar experiências entre Portugal e o Brasil, e então decidimos fazer este fórum de discussão, não é? Que é para termos mais pessoas a discutir connosco, não é? Debater connosco, porque de facto não há. A Alexandra está a falar por trás, tudo bem, a manager é assim. É a produtora. A produtora. E nós então decidimos que viríamos para um live falar sobre isso, porque sabemos que várias pessoas têm falado deste tema várias vezes. Eu estou mesmo com... Pá, eu não consigo ser muito uma pessoa formal, desculpem-me. Eu já estou aqui com a perna e tudo mais. Já me custa muito. A gente está a beber. Eu falo com o Estado brasileiro quando falo com brasileiros. Os brasileiros que estejam a assistir, peço perdão. Eu sei como pode ser doloroso, porque a pessoa ou faz bem ou não faz, mas eu nem sempre consigo evitar, quando estou a falar com o Marcelo, não imitá-lo. É difícil. E então temos aqui, queremos que vocês participem, que façam perguntas, que comentem, que conversem connosco. Houve alguém que comentou logo ali assim, o racismo está na cabeça das pessoas, não sei. Marcelo, o racismo está na cabeça das pessoas? Não, assim, eu acredito muito que a gente deva começar essa conversa, né? Eu acho que seria muito legal a gente começar a fazer um relato de experiência mesmo. Qual é essa relação que nós temos com o racismo? Até porque nós somos de países diferentes, né? Eu sou do Brasil, a gente tem toda uma questão social, estrutural muito específica, e tu és de Portugal, onde tem uma outra relação com essas questões. E eu acho que seria muito legal a gente começar a dialogar sobre essa questão do racismo a partir de perspectivas nossas, né? Para a gente poder adentrar nessa questão e a gente começar a debater sobre isso. Eu acho que seria bem legal. Sim. Queres começar? Começas tu? Começo eu? És o convidado? Acho que tu pode começar. Eu posso. Que é a anfitriã. A minha experiência com o racismo. Bom, para começar, a minha experiência, eu não posso dizer que tenha sido
a experiência da maioria dos negros que vivem em Portugal. Isto porque estou muito ciente do meu privilégio, porque eu tenho a pele clara, eu vivi numa zona privilegiada, eu tenho uma família com um estatuto socioeconómico que a maioria dos negros em Portugal não tem. Portanto, eu sei que só essas questões já minimizam as experiências que eu tenho tido ao longo da minha vida em relação à maioria dos negros em Portugal. Portanto, inclusive é uma das coisas que às vezes é muito difícil entender, que é eu, sendo negra, consigo perceber o meu privilégio porque tenho a pele clara, o que me permite uma maior aceitação em vários espaços. Lá está, eu estudei em boas escolas, eu morei numa zona, inclusive considerada rica na altura não, ainda hoje, com os meus pais, tanto da minha mãe como da parte do meu pai, eles viviam em boas zonas. Portanto, eu consigo perceber o meu privilégio e eu não consigo perceber como é que uma pessoa que seja, por exemplo, branca, não consiga perceber o privilégio. Quer dizer, eu consigo perceber, mas acho que é importante debater ou tentar perceber como é que para mim é tão fácil perceber o meu privilégio. Quando eu converso com uma pessoa de pele mais escura ou de um negro que vivia em zonas mais complicadas, como é a maioria dos negros em Portugal, então fica complicado para mim perceber. Claro que tive as questões clássicas do racismo, de na escola desaparecer alguma coisa e ser eu, quando tinha 5 ou 6 anos, porque era negra, e eu tinha um material escolar de marca e para algumas pessoas seria difícil entender que eu, sendo negra, teriam sido os meus pais a comprar e não tivesse sido roubado. Claro que na altura tu não percebes isto muito a fundo, não é? Não refletes com 5, 6 anos o porquê, sabes que estás a ser injustiçada, mas não refletes, vais começando depois com os teus pais, com a tua família, a perceber essas questões. Depois tive o racismo do preta até és bonita, do para preta até és inteligente, ou das pessoas se surpreenderem com a previsão dos meus pais ou do sítio onde eu vivia, por assumirem sempre que o negro pertence, não é, a uma certa classe. Portanto, fui tendo essas experiências e pontuais, não é? Mas a verdade é que não tive tão marcado como tantas outras pessoas tiveram, da minha família inclusive. Não é? Que nos leva ao tema do colorismo, que em Portugal agora começa a falar-se, mas que eu sei que no Brasil já se fala muito. Já se fala muito. Portanto, a minha perspectiva com o passar da idade foi eu começar a perceber precisamente que eu, estando no meio onde eu estava, muitas vezes eu era a única negra e que eram lugares privilegiados. A única negra daquela festa, a única negra daquela turma, a única negra E começas a pensar porque é que és a única negra que estás ali, não é? E tem sido uma construção. Ainda hoje não tenho respostas certas, não é? Não estou aqui para dizer que eu descodifiquei. Eu não descodifiquei nada, não é? Eu estou a descodificar, acho que estamos todos, porque é tão complexo. Está aqui o Nuno a falar comigo, que é dos meus amigos, que também eles negro, também cresceu numa zona privilegiada, assim como eu, a Ana de Pina também, que também estudou nas mesmas escolas que eu, e até hoje, e nós fomos começando a perceber que em vários sítios éramos os únicos, não é? E porquê que seríamos os únicos? E então começámos a perceber que, de alguma forma, os negros eram privados de chegar a certos lugares. Não é? Sei, a tua experiência lá, a minha ideia é que lá a situação é muito mais explícita,
do que aqui, pelas vezes que conversámos. Queres relatar um bocadinho da tua experiência e vamos conversando? Eu gosto sempre quando eu vou discutir esses temas assim com as pessoas, e eu venho muito discutindo isso aqui em Portugal e fazendo uma reflexão muito sobre a minha história, assim, né? Que eu acho que cai muito, eu acho que vai muito bem para esse momento. Porque, por exemplo, quando eu falo sobre as questões de racismo do Brasil, estruturalmente o Brasil é um país hiper mega desigual, onde a gente tem tudo muito posto no seu lugar, né? A gente sempre sabe aonde tá as pessoas brancas e onde estão as pessoas ricas. É rica já. A gente sabe onde estão as pessoas brancas e a gente sabe onde estão as pessoas negras. E é louco pensar nisso, né? Porque pouquíssimas vezes a gente faz essa reflexão. Porque quando a gente tem nessa estrutura social, e você se percebe olhando para a sua cidade, né? para esse, para esse tecido social. E você percebe, por exemplo, o fato de você saber que existe um bairro X, onde a maioria dessas pessoas que moram nesse bairro são pessoas negras, e você sabe que tem outro bairro, né, outra freguesia, como é aqui. Você vê, por exemplo, que existem pessoas brancas morando naquele lugar. É nesse momento que eu acho que é importante a gente entender que existe alguma coisa de errado aí, né? E isso vai muito também para os espaços que a gente frequenta, os nossos espaços sociais, os lugares onde a gente tem as nossas atividades, onde nós temos os nossos amigos. Você entrar dentro de um restaurante, dentro de alguns espaços sociais, e você olhar para os lados, e você só perceber pessoas brancas nesse lugar, então eu acho que é algo para se pensar. Quando você entra dentro de uma universidade, você, por exemplo, percebe que dentro dessa universidade as pessoas que trabalham na faxina são todas negras, e aí são coisas para você pensar. Você pensar que dentro de várias cadeiras, dentro do seu curso de licenciatura, você não encontrar, por exemplo, professores negros, tem que se pensar alguma coisa. Tem alguma coisa errada aí. O que está acontecendo? Por que não tem? Como é que esse espaço não é ocupado? E, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma questão que é muito forte relacionada ao racismo, que durante muito tempo a gente teve o Brasil teve aquele imaginário, eu acho que era criado também pelos outros países, eu acho que a gente criava e os outros países também criavam, que era essa ideia do brasileiro cordial, né? O brasileiro que era uma figura que aceitava todo mundo, que todo mundo se aceitava, que os povos, todo mundo se amava, e era carnaval, era futebol, e tudo muito lindo e maravilhoso. Que há uns anos, de uns anos para cá, a gente percebe que isso completamente caiu por terra. Aquele racismo, que era o racismo velado, que a gente via ali, nas pequenas coisas, nas relações sociais muito lá escondidas, a gente percebe que hoje em dia o Brasil escancarou, né? A gente percebe que as pessoas elas perderam o pudor de deixar claro os seus preconceitos, de deixar claro o seu racismo. Eu acho que isso diz muito pelo que nós estamos passando hoje em dia, né? A gente tem um presidente que vocês sabem que tem já falou coisas absurdas sobre várias questões e que, de uma certa forma, validou esse discurso. Então, as pessoas que tinham esse pensamento muito escondido, que era o racista, aquele racista que quando entra alguém negro dentro do elevador e olha com uma cara assim de desdém, mas só era aquilo, né? Durante muitos anos o Brasil foi muito isso, né? Sim, 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 Mas sim. a gente passa no Brasil hoje em dia por um momento muito difícil. Aí a gente vai adentrar, eu não vou muito adentrar sobre essas questões, mas, por exemplo, se a gente for levar isso, a gente vai perceber que, por exemplo, a violência institucional em que o Brasil vive, né? Claro. Por exemplo, o fato de eu ser negro no Brasil tem a possibilidade, por exemplo, eu sair de casa, eu posso não voltar pelo simples fato de ser negro, Sim, sim, sim. né? Então, se a gente for puxar, a gente pensar muito nisso. Mas eu queria só terminar minha fala, porque eu acho que é um momento de entendimento, que eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante o momento de entendimento
que o racismo ele é algo que me alcança. E isso, por exemplo, eu faço teatro, né? Eu sou ator, então eu faço teatro desde muito jovem, desde os 14 anos. E de uma certa forma, eu estava no meio de pessoas que discutiam temas muito preciosos, políticos e tudo mais. Mas sempre teve aquela falsa ideia de que o racismo era coisa que acontecia com outras pessoas. Mas aí lá em torno de 2000, acho que 2011, acho que 2010, 2009, 2010, eu fui para casa de um grande amigo. Inclusive uma pessoa que eu tenho um carinho imenso até hoje. Eu fui para casa desse meu amigo e eu era a única pessoa branca, negra, uma pessoa branca. Eu era a única pessoa negra no meio de outras pessoas brancas. E aí surgiu uma situação. E aí, por conta de uma questão que envolvia um vinho que a gente tinha bebido e que era da irmã dele. E eu me lembro que a mãe dele tinha chegado nessa hora. E aí, no meio dessa história toda, surgiu a seguinte piada. Que era o seguinte: a culpa é do preto. Como não? Né? A culpa é do preto. E era uma brincadeira que eu já tinha escutado para minha infância, eu tinha escutado na escola, eu tinha escutado em vários espaços. Só que sempre ficou naquela questão de que é uma brincadeira. Mas acreditam que aquilo aconteceu, acho que em 2010, eu fui me tocar e fui ter a sensação, e eu fui saber que de fato eu tinha sofrido racismo, acho que 5 anos depois. Ok. Aí vocês podem pensar uma coisa assim: nossa, mas tu lembrou disso 5 anos depois? Eu não lembrei disso durante 5 anos, mas um belo dia eu estava em casa, depois de receber muita informação, depois de, enfim, de se passar 5 anos, a gente evolui, né? A gente evolui. E aí, eu um dia estava em casa, Espera, refletindo sobre o contexto. uma pessoa a pedir para repetires a piada que não ouviu. Uma amiga minha. A piada foi algo Gente, eu nem lembro. racista, que foi desapareceu um vinho. A piada racista, a culpa é do preto. A culpa é do preto. É do preto. E aí, passou-se muito tempo e eu fui me tocar do que eu tinha vivido. E aí eu fui fazer uma reflexão sobre todos os momentos específicos da minha vida, eu sofri, mas ao mesmo tempo, como eu não tinha o conhecimento sobre as questões raciais, não era uma coisa que eu discutia, mesmo que eu estivesse no meio de pessoas discutiam os temas, mas era uma coisa que eu pensava que não me atingia. Então era algo que eu meio desconhecia, assim. Isso foi depois de algum tempo. E aí a gente imagina o número de pessoas que talvez vão passar a vida inteira e nunca vão se perceber nesse lugar. Claro, porque a questão não é o diálogo não é só entre negros e brancos, mas também entre negros na percepção daquilo que é o racismo e do que é que até determinado momento, até o que é que tu aceitavas e até determinado momento com o teu crescimento, com o teu amadurecimento, com as tuas leituras, tu deixas de achar aceitável, não é? E a nível pessoal é um movimento muito difícil. Porque de repente tu tornas-te o amigo chato, não é? O amigo que não suporta uma piada, que não é? Ainda por cima eu sou muito parvalhona, eu brinco imenso, faço imensas piadas e então é muito complicado perceber ali socialmente as linhas. Eu estou a tentar aqui ir pegando no que as pessoas estão a dizer, porque numa conversa ali há pouco houve alguém que perguntou se falar como aos caucasianos pode ser considerado um privilégio. Eu não sei se há. Se falar como os brancos é um privilégio, pode ser considerado um privilégio. Eu não sei se no Brasil vocês têm até porque são muitos estados, eu sei que vocês têm muitos sotaques. Nós aqui temos as pessoas conseguem identificar, ou seja, à partida da maneira como eu estou a falar à branca. Pessoas, o entendimento que têm é que eu estou a falar à branca, porque não estou neste momento a usar um sotaque, não é? Eu já nasci em Portugal, portanto,
Eu não tenho sotaque angolano, a minha família é de Angola. Posso ter algum quando estou a brincar, quando estou em família, mas não tenho o sotaque africano, ou angolano, neste caso. E a rapariga perguntava se isso poderia ser um privilégio. Infelizmente, tudo que se aproxime, acho eu, tudo que se aproxime da branquitude é um privilégio, não é? Se eu falar com um sotaque mais parecido com a língua portuguesa de Portugal, porque não é incorreto, não é? Falar com sotaque, o português do Brasil não é um português incorreto, é um sotaque diferente, não é? Assim como falar com um sotaque de Angola não é falar mal, ou de Cabo Verde, ou de Santo Tomé. É falar a mesma língua com um sotaque diferente, não é? Então, as pessoas poderia ser. A minha amiga diz que eu falo português com sotaque de Lisboa. E não sei, a questão, eu diria que sim, infelizmente sim. Infelizmente, quanto mais me aproximar, eu ou qualquer pessoa do que é branco, melhor aceito serás em vários espaços, não é? O meu sotaque de Lisboeta, se esticar o cabelo, por exemplo, não é? Tenho um diferente acesso do que quando eu ponho um turbante africano e se eu estiver a falar com sotaque angolano, obviamente eu sou entendida de uma forma diferente, não é? De uma forma diferente. Aí, não sei, tem uma moça que está a dizer que no Brasil não há uma linguagem necessariamente branca, existem preconceitos regionais, não é? Não é como daqui temos essa diferença, não é? De que a pessoa, eles dizem assim, ou se me ouvirem, ou também, por exemplo, eu se me liga alguém da família, pode acontecer começar a falar com um bocadinho de sotaque, dizer assim, agora estás a falar a preto, porquê? E tens que explicar, eu não estou a falar à preta, eu estou a falar com a família minha, não é? E temos o sotaque também, somos angolanos, e é natural que quando falamos, usamos alguns trejeitos, algumas brincadeiras que refletem a nossa cultura. E então era para aqui pegar na questão que a moça tinha posto. Lá, não sei, não terá tanto essa questão, não é? Não, não. Eu acho que ela vai para um outro lugar. Assim. A gente tem umas questões, como alguém falou aí, que eu não sei quem é, mas a gente tem muito essa questão em relação ao falar, né, a linguagem, a minha expressão coloquial, muito mais relacionado ao sotaque, né? As pessoas que são do Nordeste, o paulista, então acho que tem mais ligado sobre essas questões assim. Uma coisa que eu acho super interessante, né, que a gente discutir sobre o racismo, que eu acho que é algo assim muito 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 bacana para a gente entender, porque às vezes as pessoas acham que o racismo ele está ligado muito àquele ato isolado. Vou explicar. As pessoas elas acham que o racismo está muito ligado ao ato isolado. O que seria esse ato isolado? Fulana de tal entrou na sala e sei lá, ela entrou no elevador, ela entrou no mesmo espaço que eu, ela entrou no mercado onde eu trabalho e eu a destratei por conta dela ser negra. Isso também é racismo. Mas a gente pensar que o racismo ele está nessas relações, nessas questões, nesses momentos individuais, onde alguém faz algo contra uma pessoa específica, mas pensar também que o racismo está numa estrutura muito mais ampla, né? Porque senão a gente vai ficar batendo naquela tecla, e que é uma coisa que eu escuto muito aqui, que é aquela questão de que eu não sou racista, né? Porque talvez eu não trate ninguém mal pelo fato da pessoa ser negra. Mas pensar que dentro dessa estrutura social, política, econômica, até subjetiva, a gente pode ter atos racistas. Eu acho que é muito importante a gente parar e pensar um pouco sobre essa questão. Mas então, então nós devemos separar
A pessoa racista da pessoa que pratica atos racistas? Como é? Eu não escutei, falhou. O que eu disse foi, então, e nós devemos separar a pessoa que é racista da pessoa que pratica atos racistas, tem ações racistas? Porque existem questões que são assim. Aonde é que eu quero chegar? Que eu acho que é uma reflexão que as pessoas brancas precisam fazer. Eu acho que a branquitude ela precisa fazer essa reflexão. E que há uma grande problemática em fazer essa reflexão, porque é uma reflexão muito difícil. E, na verdade, isso não. Eu acredito muito que as pessoas elas precisam chegar no momento da vida delas e se perguntar mesmo, se olhar no espelho e perguntar: eu sou racista? Mas aí não é aquela pergunta que é para eu encontrar se eu trato pessoas que são negras de forma diferente. Mas eu acho que se como eu estou dentro da sociedade, se os meus privilégios, se tudo aquilo que eu vivo no meu cotidiano, sabe, se tem a possibilidade que algo do que eu faça, e que muitas vezes que nem é agressivo, eu não estou falando nada para ninguém, mas se isso é algo racista. Eu não estou falando que o fato de você viver, você já é racista. Mas se, por exemplo, o fato de eu manter os meus privilégios e aceitar, por exemplo, dentro da minha empresa, quando eu faço uma seleção, eu tenha um número X de pessoas que vão ser contratadas e dentro dessa equipa, dentro da minha empresa inteira, eu não enxergo nenhuma pessoa negra e eu, dentro daquela empresa, acho isso completamente normal, é aí que eu acho que é o momento de eu repensar se, por exemplo, o fato de eu estar dentro dessa estrutura, onde ela não oportuniza espaços para essas pessoas, se eu não estou contribuindo para o racismo, por exemplo, quando eu olho para dentro de uma empresa, ou para dentro de uma escola, ou para dentro de qualquer espaço, ou até para o seu meio social. E é uma coisa que eu pergunto muito aqui. Eu pergunto, quantas pessoas negras tem no seu ciclo de amizade? Acho que é uma coisa que é para as pessoas perguntarem. E aí, depois que as pessoas fazem essa pergunta, e aí você tem que perguntar assim, por que eu não tenho pessoas negras dentro do meu ciclo de amizade? E aí que eu acho que é a reflexão que a gente deve começar a fazer. Eu acho que a branquitude precisa começar a fazer essa reflexão. Porque não pode só ficar a gente aqui, sabe, Andréa, debatendo sobre questões raciais, Sim. enquanto as outras pessoas ficam alheias a isso e ficam nesse discurso de que o racismo, eu não sou racista pura e simplesmente, tá, mas beleza, você pode até não fazer nada contra ninguém, mas o que você vive dentro do seu cotidiano que, por exemplo, exclui as pessoas, sabe? Que faz com que as pessoas não estejam inseridas nesse espaço. E o que eu, enquanto uma pessoa branca, privilegiada, entende? O que eu posso fazer, sabe? Para mudar essa realidade em que nós vivemos. Porque não adianta, porque todo mundo é contra o racismo. Mas ninguém quer ser antirracista. Porque é diferente, ser antirracista é você dentro de uma mesa. A gente conversou isso antes da gente começar, quando surgiu a ideia dessa live, né? A gente falou sobre isso. Não dá para eu chegar dentro de não dá para eu chegar num bar, sentar numa mesa de vários amigos e pintar uma piada do tipo racista, e você que tem um pouquinho mais de conhecimento, ou você que já leu sobre, perceber que aquilo foi grosseiro, que aquilo foi racista, Sim. E que foi um ato que não foi legal, e se calar. Entende? Eu acho que muitas coisas se perpetuam pelo silêncio das pessoas. Sim. Quando eu escuto a pessoa. Porque é confortável. Sabe? Por que eu vou me meter numa coisa que não interfere na minha vida, sabe, André? Quando interfere, eu própria já tive em vários espaços e acho que a maioria dos negros já tiveram e já todos nós disseram hoje não. Hoje não estou com a cabeça para tentar dizer porque é que isso é errado, porque é que isso é racista, porque principalmente, ou pelo menos posso falar de negros como
para além da sua família, viveram num meio maioritariamente branco, é um trabalho 24/7. Aquilo, meu irmão, tipo, se for fazer isso, não dá nem para pintar uma unha, tá? Porque é melhor nem já marcar o cabeleireiro, tens muito trabalho. Então, é o que eu estou a dizer. Então, a questão do silêncio, eu acho que cada vez menos, e eu acho que aqui, e à semelhança do Brasil, tem-se refletido pela crescente de pessoas de extrema-direita, que causam um movimento de resistência, obviamente, na comunidade negra. Portanto, neste momento em Portugal começa a haver um posicionamento da comunidade negra, porque também, quando se abre portas, não é, à extrema-direita, também se abre portas para que o racismo, que era, como tu dizes, velado, não é? O racismo daquele olhar, aquele segurança que tu vais às compras e vieste da ginástica, então é melhor ele seguir-te, fácil, todos os dias. Venho da escola, venho da ginástica, vou ao supermercado, numa zona branca, claro que sim, claro que o segurança do supermercado vem atrás de mim. Fácil, havia um que eu já era, tipo, já, percebes? Só que a Andreia, naquela altura, com 17 anos, tranquilo, eu já chamava, tipo, e aí vem o meu rabo, como eu lhe chamava, onde eu vou, ele vem atrás. E eu ia, hoje em dia, não é? Se calhar há um sentimento de posicionamento, de que se calhar de olhar de frente para a segurança e dizer: precisa de alguma coisa? Não é? O que é que se passa? E eu acho que é por isso, não é? Porque quanto mais depois explícito o racismo se torna, também depois o movimento de resistência também ele se fortalece, não é? O que é que eu acho que se perde aqui? Que é normal, porque quando tu te sentes agredido, tu tens uma posição, não é? Assumes uma posição mais guerrilheira, mais dura, e depois isso ainda funciona contra ti. Porque depois é ali voltar o estereótipo do negro duro, do negro agressivo, então é quase como se não tivesses como ganhar. Mas não é? Defesa também pode ser confundida com agressiva, pode ser confundida com alguém que quer o separatismo e não a união, entendes? Então é quase como se tivesses que. Então, querido, então, fofinha, fofinho, isso não se diz, é muito feio, percebes? Tem que haver quase um paternalismo quando tens que estar a explicar certas coisas. E torna-se cansativo. Torna-se cansativo para alguém que vive no seu cotidiano num país onde é uma minoria. Não é? Sim. E como é que É completamente diferente é diferente do Brasil, né? A população negra é maioria. Então, a gente tem essa diferença, assim, isso fica muito claro dentro desse processo aqui em Portugal, por exemplo, pelo menos em Lisboa, o que eu percebo é muito isso, né? A gente ter esse momento onde a gente... E aí, das conversas que eu venho tendo com portugueses, e aí é uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também dessa relação com essa escuta, que eu acho que é muito importante a gente falar, né? Aproveitar que aqui já tem umas 33 pessoas, Assim vai. e com certeza deve ter 4, mais uma. Cada uma pessoa que entrou, a gente dá um gole. Eita! Mas eu acho, sabe, Andréia, eu acho que é necessário, assim, que eu acho que é algo primordial nessa questão, e que é muito difícil, e que eu já senti na pele aqui várias vezes, é o problema da falta de escuta. Porque, por exemplo, eu estou falando sobre racismo, eu sou uma pessoa negra, ó negro, olha o lábio, tá entendendo? Olha o nariz. E aí é muito louco quando eu estou falando sobre racismo e as pessoas brancas com as quais eu já conversei, as pessoas elas apontarem, por exemplo, que o que eu estou falando existe um contra... Sabe o que é louco? Existe um contra-ataque.
é uma coisa que eu venho percebendo muito aqui. Parece que a pessoa, ela resolveu colocar nas costas dela, parece que eu estou falando para ela que ela é racista. E aí o que eu percebi é que as pessoas, elas fazem o quê? Em vez delas me escutarem, esperarem eu falar até o final, as pessoas fazem um processo que é muito comum nessas discussões, que é uma possibilidade de uma espécie de um silenciamento. Como eu não sou de minhas palavras, eu acho que é mesmo um silenciamento. Eu acho que é uma carteirada, como a gente fala lá no Brasil, é uma carteirada de que, ó, não é isso aqui não. Ainda mais como eu venho de outro país, aí a pessoa ela quer me colocar, por exemplo, o fato de eu vir de outro país, que isso não é uma coisa que acontece aqui não, isso é coisa na sua cabeça. Isso não é, nós somos um povo pacato, nós somos um povo gente boa e tudo mais. Eu não discuto que não seja um povo pacato, gente boa e legal. Mas a questão é que não existe a escuta. Sabe o momento em que eu escuto uma pessoa negra e falo assim, eu vou escutar essa pessoa porque ela tem uma vivência. Ela vive isso no cotidiano dela. Então, cara, eu vou escutar essa pessoa até o final. E aí eu percebo que dentro dessa possibilidade de diálogo, eu já fui interrompido no meio de uma conversa falando sobre o racismo, sendo uma pessoa negra, uma pessoa de olho azul, sabe, branca, alva como a neve, virar para mim, por exemplo, e questionar que, por exemplo, talvez, às vezes, o racismo, ele é algo que que possa existir, por exemplo, a questão do racismo reverso, que a gente tanto conversa, e que no Brasil a gente quebra o pau com o racismo reverso, sabe? Eu tive que gritar uma vez, eu adoro contar esses casos assim, mas eu tive que gritar, por exemplo, e falar alto, porque eu falei, cara, eu não vou aceitar entrar numa discussão onde alguém me fale que, por exemplo, existe racismo reverso. E aí é uma coisa, é uma questão muito de posicionamento. Mas agora acho que devias explicar em todas as... Eu expliquei todo o contexto, eu puxei todos os autores, enfim, tudo mais, mas eu escutei a questão do racismo reverso e eu tentando explicar que racismo reverso não existe, porque não existe, que está relacionado a uma questão de poder. As pessoas negras não estão nesse posicionamento, nessa posição de poder, então por isso não pode haver o racismo reverso e tudo mais. Mas eu acho que aí é o momento onde eu falo o seguinte, ó, tá, beleza. Espera aí, Marcelo, explicar a algumas pessoas que possam não estar familiarizadas com o racismo reverso, que é o conceito de que nós somos todos racistas, os negros também são racistas em relação aos brancos, e isso depende de cada pessoa e do caráter, porque eu negra posso ser racista para com um branco e chamá-lo de branco da mesma maneira que o branco me chama a mim. E é pessoas que acreditam que o racismo vai para os dois lados da mesma forma, não é? Ou da mesma forma, não. A questão é que eu também tento... não é que eu não consiga perceber porque é que alguém acha que alguém que nunca se dedicou a pensar muito sobre estes assuntos diga racismo é discriminação a partir só da raça. Então, se um negro chama alguém de branco, ele está, não é, a ser racista. Não, podemos dizer que pode estar a ser preconceituoso, pode estar a discriminar em detrimento da raça, mas não é racismo, porque racismo existe de uma forma estruturada no caso dos negros, não é? É institucional, é estruturado, há uma história por trás, não é? E eu própria, como sendo mestiça, eu sou chamada e fui já chamada de negra em Portugal, como em Angola me chamam de branca. E eu não vou dizer que alguém em Angola chamar-me de branca me magoa como aqui alguém chamar-me de negra. É mentira. Eu em Angola até posso ficar tipo, pô, eu quero ser aceita porque também me sinto parte da cultura. Mas quando me chamam branca em Angola, eles estão a apontar o meu privilégio. Da minha pele clara, da minha posição e de ter familiares e ascendentes brancos que já me... Não é? Porque o racismo estrutural é isso. É chegares em África, não é? E seres branco é uma vantagem. Ainda
não é? Por muito que tu possas ter pessoas que te acusam de branca e filha do colono e o que seja, tu estás logo à partida numa posição de destaque e de poder. E as pessoas não perceberem que não é a mesma coisa chamarem-me aqui de preta e chamarem-me em Angola de branca, porque em Angola estão a apontar o meu privilégio e é um movimento que até pode ser num momento desproporcional, não é? E ou que eu não tenha feito algo para merecer isso, mas ele vem de um movimento de resistência de um povo colonizado, com aqui que quando me apontam a minha negritude é para apontar, não é? A minha vantagem, o meu posicionamento, o meu não devia-se estar aqui. Vocês lá não têm tanto, não é? Nós aqui temos o efetivamente, porque somos segunda geração e terceira geração, nós nascemos cá, somos portugueses, e ouvimos, vai para a tua terra. Não é? E tu dizes, Cascais? E eles, para a tua terra. E tu ficas nessa conversa de parvos, não é? Sim. Então, isto para explicar aqui, claro, alongando como sempre, no que é que seria o racismo reverso, que muitas, muitas, muitas pessoas acham que há o mesmo nível de... que há racismo para os dois lados, que o racismo reverso é uma realidade. Lá no Brasil, há um tempo atrás, acho que bombou essa discussão racismo reverso. Bombou. Bombou, Tá. virou uma coisa. E aí eu me lembro que tem um texto que é da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa negra, maravilhosa, brasileira, que tem um debate, que tem uma fala muito forte sobre o feminismo negro, e fala também sobre esse lugar de fala, né, que é uma coisa que a gente podia falar muito aqui sobre essa questão do lugar de fala. Temos esse conceito aqui. Não existe. O que temos já foi, acho eu, e entendo eu, pelo menos por mim, nós temos isso já num seguir do movimento brasileiro. Aqui, entendes? O lugar de fala não é algo muito ainda utilizado, pelo menos no meu né? É recente, sim. É recente, né? Mas assim, eu me lembro que rolou um momento em que se discutia muito isso nas redes sociais lá no Brasil, sobre a questão, por exemplo, do racismo reverso. E ela escreve um texto onde ela fala sobre que o racismo está calcado ali todo naquela questão da relação de poder, né? Quem é que tem um poder? Quem é que tá na gestão? Quem é que está ali naquele patamar, nessa possibilidade de ter na sua vida ou na sua construção, por exemplo, estar sempre naquele lugar de que é a pessoa que manda em todas as questões. E aí ela vai pegar lá nesse momento onde a gente tem a questão, por exemplo, de quando os negros eles são sequestrados da África e são levados para o Brasil, ela fala sobre esse processo, né? Sobre todo esse processo histórico que vai dar, enfim, as pessoas elas vão parar lá no Brasil, escravizadas e tudo mais. E ela fala que é o seguinte, para que existisse, por exemplo, o racismo reverso, ou para que exista o racismo contra o branco, a gente tinha que trocar, a gente tinha que voltar na história, e a gente tinha que, por exemplo, ela até usa uma expressão que eu acho bem interessante, que ela fala que deveriam existir os navios branqueiros. Né? A gente deveria, quer dizer, os brancos seriam escravizados, e seriam colocados nos porões dos navios branqueiros e seriam levados para as colônias e fossem, enfim, explorados e estuprados, assassinados, enfim, aquela questão toda, para que a gente pudesse ter um racismo contra as pessoas brancas. Porque aí a gente tem que pensar muito nessa questão. Por exemplo, como você falou, que é diferente se você está aqui em Portugal e alguém chega para ti, uma pessoa branca, e te chama de alguma forma pejorativa, é diferente, por exemplo, se uma pessoa negra chega com uma pessoa branca e chama ela de branca, pura e simplesmente, a pessoa é branca. E é louco isso, porque na estrutura social daquela pessoa, aquilo nada vai mudar. Chamar ela de branco, nada vai mudar.
Não vai, gente. A gente cai nessa história de achar que, por exemplo, se eu chamo uma pessoa de branquela, aquilo vai mudar alguma coisa. O máximo que pode ser uma malcriação, né? Pode ser uma falta de educação, né? Porque tipo, você não acha com uma pessoa branca e por nada eu falar branquelo, azedo. Mas o fato de eu, mesmo que essa pessoa sofra esse xingamento, isso não vai mudar a vida dela, no sentido de que aquilo não vai impactar na vida dela. É diferente, por exemplo, se alguém chega, se nós dois, na nossa infância, lá quando a gente era criança, se uma professora chega com a gente e fala que a gente é neguinho, que a gente, enfim, usa palavras e tenta nos colocar para baixo pelo fato de que nós somos negros, aquilo ele vai se perpetuar dentro da nossa história de vida como um momento muito delicado, Claro. né? Onde a gente vai ficar pensando, caralho, desculpa a palavra, pode chamar a palavra. Foi, eu estava até esperando. Não tem criança, não tem criança. Não tem. Não vai ser. Aquilo dentro da minha vida vai surtir um efeito absurdo, sabe? É diferente quando uma pessoa é chamada de branca pura e simplesmente, que não vai causar nada, é que nem chamar a loura de loura. Assim, Loura é loura. Mas, sabe, é porque é o que é o aceitável. É o que está posto como aceitável. claro. E aquilo é tão fortificado, né? A branquitude ela é tão fortificada que mesmo que eu que estou aqui chegue com ele e fale isso não vai mudar essa estrutura, isso não vai deixar de estar aqui, ó. Isso não vai deixar de estar assim, entende? Agora, se isso para uma comunidade, para uma raça historicamente sofrida e que sofre racismo no seu cotidiano estruturalmente, isso é algo que acaba com essas relações e com essas pessoas. Eu acho que é muito complicado, porque fica parecendo que as pessoas que falam sobre o racismo reverso, eu acho que é muito que as pessoas fazem muito no seu cotidiano, quando elas recebem algo que é muito pouquinho daquilo que elas dão, acontece uma questão que é uma super sensibilidade, sabe? Ninguém se importa, por exemplo, com piadas de negro, mas se você faz ou se você vai para cima de uma pessoa branca depois de ter sofrido muito preconceito, fica, você está sendo racista também. Eu escutei isso aqui. E aí a gente cai numa outra questão que eu acho que a gente podia falar também aqui, que é a questão, por exemplo, que eu escutei aqui também, que eu já escutei no Brasil, que é essa coisa de que somos todos, que é a questão da democracia racial, né? Que eu acho que é uma questão que todo mundo fala, né? Mas nós somos todos humanos, nós somos da mesma raça, nós somos humanos, mas quando você vai para dentro do cotidiano, você vai sentir na pele o que é ser negro, ser branco dentro de uma sociedade, você vai perceber que não é isso não. Não é todo mundo igual. Isso é como a questão que tu falavas. Eu não sei quando tu falaste da questão de ires para uma faculdade, só teres professores brancos e as senhoras da limpeza serem esmagadoramente a maioria negras, se não todas. Eu não sei se tu falavas no Brasil, mas na nossa faculdade cá também. Eu não sei se lá também, e se experimentaste isso nos dois lados, não é? Cá, sim. Eu voltei agora à faculdade após 10 anos para fazer o mestrado, e lá está, não é? Com a maturidade havia coisas que eu se calhar não reparava tanto naquela altura como hoje em dia, e quando nós saíamos de lá às 8 da noite ou 9 da noite das aulas, ou quando eu estava à procura de uma sala e pedia a alguma senhora das limpezas para me ajudar, eram sempre negras. E quando tu abres a sala, quem está a dar aula, o quê? Não é? E é uma pergunta que eu acho que a gente deve se fazer muito. Será que todo mundo tem as mesmas oportunidades? É isso. Entende? É isso. Acho que aí é a ponta do iceberg, não é? A educação e a igualdade de oportunidades. Nós somos todos humanos, claro que sim. E aquela senhora da limpeza não é menos que a professora que está a dar a aula, como é óbvio, seja ela de que cor for. Mas temos que questionar porque é que os professores são todos brancos e porque é que as empregadas de limpeza são todas negras, não é? E isto é um movimento que
de facto, para nós, se calhar, será mais fácil por sermos negros e vamos fazendo essa construção e vamos nos desconstruindo. Agora, imagina, não é? Para alguém que é branco e que vive no privilégio, conseguir chegar ao momento, não é? De se ver e de se questionar isso mesmo, não é? Sim. Porque há coisas que, como tu dizes, tu foste pensar, foste refletir naquilo que te aconteceu na casa do teu amigo 5 anos depois. Ora, não, se fosse os teus amigos brancos, nem 15 depois refletiram. Nem 5 anos depois refletiram, que talvez todo mundo está vendo sua vida lindamente, ninguém nunca nem se tocou para esse assunto. Claro, não é? É como a minha professora, é como eu hoje, quando penso naquela coisa que eu estava a dizer na infância, foi uma irmã mais velha de uma menina que disse que eu tinha lá roubado as canetas por ser negra. E hoje em dia, eu quando olho para trás e penso, e ainda por cima estudo educação, não me choca tanto. Porque a rapariga era a irmã, era jovem, era uma miúda jovem de 15 anos, se calhar 20, entre os 15 e os 20 anos, eu era muito pequenina, portanto não conseguiria diferenciar, que fez essa acusação, mas hoje em dia, e como alguém que estuda educação, o que me choca é a educadora, a professora, que naquele momento em que ela faz esta pergunta em frente à turma toda, não é? Em que ela me acusa e diz, Andréia, tu roubaste as canetas. A professora, em vez de expulsar e não admitir esse tipo de comportamento naquela jovem, o que a professora fez foi perguntar, Andréia, é verdade? E quantos anos tiveram que passar, não é? Para eu refletir sobre, uau, não foi só a irmã da miúda que teve mal, aquela professora que estava ali para me educar e aos meus colegas permitiu e ainda perguntou se era verdade, não é? Portanto, pá, dito isto, é pior, porque a pessoa fica gastada com isto. E perceber também que, por exemplo, dentro dessa estrutura, né, que é muito... Eu acredito muito assim. A gente sabe, tem uma drag brasileira, que até essa galera que tiver aí, os portugueses que quiserem conhecer um conteúdo legal, que é da Rita Van Hunt, que é uma drag no Brasil, que ela faz um conteúdo político, onde ela discute várias questões, com embasamento teórico, é muito gostoso ver. É uma drag mesmo, assim, ela fala sobre questões muito delicadas, vestida de drag, inteligentíssima, com um papo muito legal. E ela fala, ela tem um vídeo que eu acho muito legal, que ela fala em relação a, por exemplo, e eu acho que talvez por isso é que eu faça esse esforço, que é uma coisa que eu gosto desse diálogo, de, por exemplo, quando alguém ou uma pessoa branca, eu converso com uma pessoa e eu sempre coloco a questão do... Acaba surgindo porque é a minha vida, eu vivo isso, então não tem como fugir. Mas, por exemplo, eu gosto muito de uma fala dela, que ela fala em relação a como a informação ela tem barreiras, né? Como a informação ela tem barreiras. E muitas das vezes as pessoas elas não conseguem transpor a barreira dessas informações que elas não conseguem acessar. Então, muitas das vezes, não é que a pessoa ela não tenha vontade de discutir esses temas, mas é, de fato, a falta de informação sobre eles. E aí que cabe, eu acho que não é nenhum processo que... Eu acho que não é uma coisa que tem que cair nos nossos ombros. Eu não tenho que ser o baluarte, sobre que eu tenho que falar sobre o racismo. Às vezes eu não quero só tomar uma cerveja, eu quero ficar de boa e tranquilo. Eu não quero discutir o racismo 24 horas por dia do meu dia. Eu quero também que as pessoas, por livre e espontânea vontade, elas vão lá pesquisar. Elas vão ler alguma coisa, elas vão assistir um vídeo, elas vão, sei lá. Eu acho que a gente tem essa questão. O meu Instagram está-me a dizer que temos 20 segundos restantes. Isso quer dizer que
temos que desligar e voltar a ligar, pedir às pessoas para ficarem aí. E agora eu vou lutar outra vez, porque eu não sei se eu me lembro como é que isso se liga, mas coragem. Sempre não vão embora.